Sejam bem-vindos a mais uma aula de Bioquímica do Exercício. Meu nome é Kevin Alves Barreto e eu espero que após essa aula você entenda um pouco mais sobre o metabolismo celular e o exercício físico, tanto aeróbico quanto anaeróbico. Espero também que essa aula ela seja uma aula que desperte em você a curiosidade de entender um pouco mais sobre bioquímica, visando melhorar, a sua prescrição de treinamento físico, seja ela para qual objetivo for. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, quero te falar o que é o metabolismo celular. Então, por definição, temos que o metabolismo celular ele é um conjunto de reações químicas e processos bioquímicos que ocorrem dentro da célula, com o objetivo de manter a célula viva e, por final, produzir energia. Essas reações químicas elas são responsáveis pela conversão de nutrientes e substâncias em energia utilizável e componentes celulares essenciais. E qual a relação disso com o exercício físico? A gente sabe que o metabolismo celular ele desempenha um papel crucial na produção de energia e na regulação das vias metabólicas durante o exercício físico. Então, você escutou bem, vias metabólicas. São várias vias. Durante a atividade física, as células musculares elas requerem uma quantidade aumentada de energia para sustentar a contração muscular e manter o desempenho físico. A gente consegue ver isso nas diferentes imagens aqui abaixo, que ilustram também as diferentes vias metabólicas. Primeiramente, temos ali o Bolt, correndo sua prova de 100 metros, abaixo de 10 segundos. Então, conseguimos ver uma característica de elevada intensidade e baixo tempo de duração. Ali temos um agachamento, a gente vê que não tem tanto peso assim quanto numa prova de levantamento olímpico, mas geralmente na musculação você vê uma elevada carga, moderada, vigorosa ali, numa intensidade, e elevadas repetições, digamos aí, o 3 de 10, o famoso 3 de 10 da musculação, mas ali caracterizado pelaquela leve queimação, então temos ali um exercício de característica glicolítica, digamos assim. E por último, podemos ter ali a corrida, na esteira, podendo ser de leve a moderada, até mesmo vigorosa, mas aqui nessa ilustração, digamos assim, leve a moderada, para caracterizar uma via oxidativa. Então vamos lá. Como é que funciona o metabolismo celular no treinamento aeróbico? O treinamento aeróbico ele vai ser caracterizado principalmente pela utilização da via oxidativa, também conhecida como via da respiração celular. Essa via ela desempenha um papel fundamental na produção de energia durante as atividades oxidativas, durante as atividades aeróbicas. Tá? Essa via ela ocorre nas mitocôndrias, especificamente, que são organelas responsáveis pela geração de ATP, de maneira eficiente e sustentável. E isso pode soar familiar para você que viu isso no ensino médio. Durante o exercício aeróbico, como uma corrida, uma natação, um ciclismo, o exercício ele está ambulante dentro da célula e nesse contexto desculpa, falei exercício, mas o oxigênio está abundante dentro da célula e nesse contexto os nutrientes, como carboidrato, gorduras, eles são oxidados através de uma série de reações bioquímicas complexas que acabam por liberar gradualmente energia no formato de ATP, adenosina trifosfato. Então, vamos falar um pouco do que resulta esse treinamento físico aeróbico. O treinamento físico aeróbico, além de ele utilizar as vias oxidativas, ele desencadeia as adaptações metabólicas dentro das células, resultando em melhoria na eficiência do metabolismo oxidativo e no desempenho atlético. Esse tipo de treinamento ele envolve atividades de intensidade moderada a alta, realizadas por períodos prolongados, que estimulam a utilização do oxigênio para gerar energia, gerando assim adaptações nas mitocôndrias, aumentando o tamanho das mitocôndrias e o número delas, e a capacidade de oxidar tanto carboidratos quanto gorduras para a produção do ATP. Além disso, o treinamento aeróbico ele promove o aumento das enzimas envolvidas na respiração celular, aumentando e otimizando a utilização do oxigênio e melhorando a eficiência energética. Continuamos então com o metabolismo celular no treinamento anaeróbico alático. Você pode observar que o prefixo A, na palavra alático, ele sugere a negação, ou seja, é um treinamento com a ausência do lactato. Lactato, palavra essa, que você conhece, já ouviu falar,
que tem uma extrema, digamos assim, uma relação íntima aí com a fadiga, né, ou a queimação muscular. Você já deve ter escutado termos como esse. E logo logo vamos explicar um pouco mais o porquê dessa fama toda. O treinamento anaeróbico alático também é conhecido como fosfagênico. Ele desencadeia adaptações metabólicas que promovem explosividade e potência muscular. Essa forma de treinamento envolve atividades de alta intensidade e curta duração, como sprints e levantamento de peso máximo. Durante os esforços intensos, o sistema fosfagênico utiliza as reservas de ATP e creatina fosfato presentes nas células para fornecer energia imediata independentemente do oxigênio disponível. Aqui abaixo temos aí o exemplo novamente do Bolt, né, realizando a sua prova de curta duração e extrema intensidade. E abaixo ao lado temos aí o esquema mostrando a recomposição do ATP por meio, né, dos estoques de creatina fosfato. Como é que isso acontece? Né? Como é que isso acontece? É possível ver que o ATP, depois de quebrado, ele vira ADP, e para ele voltar ao seu formato de ATP novamente, ele depende do fosfato derivado da creatina fosfato. Então, há uma troca, então a creatina fosfato doa esse fosfato dela para o ATP, que está na forma de ADP, para que ele possa voltar a ser a molécula energética ATP novamente. Então, basicamente é dessa maneira que funciona. Então vamos lá. Esse treinamento ele também contribui para a melhoria da eficiência dos sistemas de transporte de íons, ajustes nas concentrações de íons de hidrogênio e potássio e aprimoramento na coordenação neuromuscular. Em resumo, o treinamento anaeróbico alático ele otimiza as vias metabólicas que sustentam a produção de energia rápida e intensa, resultando em melhorias na força, potência e desempenho atlético em atividades de curta duração. Aqui temos outro exemplo, o levantamento de peso olímpico. No treinamento anaeróbico lático, aqui temos a presença do lactato, é possível observar um aumento do ácido lático com o aumento do tempo e da intensidade desse tipo de treinamento. O treinamento anaeróbico lático ele induz adaptações metabólicas que aprimoram a capacidade de tolerar e tamponar o acúmulo de ácido lático durante esforços de intensidade moderada a alta. Durante esse tipo de treinamento, a glicose é convertida em energia através da glicólise, ou seja, a quebra da glicose. O processo de glicólise anaeróbica ele resulta na produção de ácido lático como subproduto. Então vamos lá. Aqui ao lado, a gente consegue observar a glicólise anaeróbica, ou seja, a quebra da glicose sem a presença de oxigênio. Esse processo bioquímico ele acaba por resultar em uma quantidade baixa de produção de ATP e uma produção, né, de íons de H+, né, de hidrogênio. O lactato ele existe na sua forma como base, e quando ele se associa ao íon hidrogênio, ele vira e se transforma o ácido lático. Logo, o lactato ele é um tamponante do íon H+. No entanto, conforme ele vai se juntando ao íon, ele vai aparecendo como ácido lático. Ou seja, o lactato ele não é um vilão, né? Então, ele na verdade é um mocinho que depois reflete o baixo pH que está constante ali no organismo. Aqui, né, temos uma figura final que é capaz de expressar tudo aquilo que a gente viu agora nessa aula. No eixo Y, temos ali a porcentagem de energia total. No eixo X, temos o tempo em segundos. É possível ver que a participação de cada uma dessas vias ao longo da produção de energia e o tempo. Então a gente tem a fosfagênica, produzindo alta energia, só que com um curto período de tempo. A glicolítica também produzindo uma elevada quantidade de energia, com um pouco mais de tempo. E ali temos o crescimento da via oxidativa, né, com tempos mais prolongados. Então concluímos que a via oxidativa é essencial para o treinamento aeróbico, possibilitando que os atletas mantenham esforços prolongados e otimizem a utilização de energia derivada dos lipídios durante a atividade física de natureza aeróbica. A via ATP-CP, fosfagênica, é essencial para o treinamento anaeróbico alático por meio da sustentação da produção de energia rápida e intensa
E esse tipo de treinamento pode proporcionar melhorias na força, potência e desempenho atlético em atividades de curta duração. A via glicolítica desempenha um papel fundamental ao suprir a necessidade para esforços de média duração e alta intensidade, e o treinamento nessa faixa de intensidade promove adaptações metabólicas benéficas para melhorar o desempenho atlético. Espero que ao final dessa aula você tenha entendido um pouco mais sobre a importância do metabolismo celular e o seu papel no treinamento físico. Muito obrigado.